Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Evangelho de Marcos, capítulo 2, meus amados irmãos, Marcos, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, nessa terça-feira nós retornaremos com nossa escola bíblica e estaremos estudando essa lição aqui. Obrigado, irmão William. Deus abençoe. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e a perseverança para chegar no céu. Tem alguns temas aqui. Iniciaremos no primeiro capítulo estudando sobre o início da caminhada. Está aqui uma série de temas muito boa para refletirmos e que Deus nos ajude a trazer a sua palavra e não só a trazer a palavra, mas a viver também. Marcos capítulo 12, quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta lhe cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, o baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus. Perdoados estão os teus. Versículo 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque isso que diz é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Versículo 8. Jesus, conhecendo logo o seu espírito, de que assim arrozavam dentre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer a paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e... Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. E levantando-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Podem sentar, meus amados irmãos. Palavra de Deus, fiel, viva e eficaz. De fato, pastor, eu vi essa situação que o senhor falou, e eu me alegro na profecia bíblica que fala que diz que chegará um tempo que no deserto vão correr rios, e Deus não dá a sua glória a ninguém, meu amado irmão e diaconisa Marcela, porque nesse mesmo lugar também a tecnologia é tão avançada que no deserto eles sobrevoam as nuvens, coloca lá uma camada do seu nome direito e faz chover uma chuva artificial. Mas o meu Deus, Ele não faz chover artificial. Ele tem poder nos céus e também tem poder na terra. E quando Ele quer, quer. E quando Ele faz, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Sim, a lei da semeadura. A missionária Gilma também louvou um louvor aqui, muito lindo.
E eu lhe digo uma coisa da parte de Deus. Há quem diga que Deus vai lhe livrar da cova, mas Deus, missionário Gilmo, tem vezes que Ele permite e Ele quer nos livrar dentro da cova. As circunstâncias que Deus trabalha na nossa vida é diferente. E nós, muitas vezes, não conseguiremos decifrar, nem tampouco, pastor Roberto, entender o trabalhar de Deus. Apenas descanse, porque Ele sabe fazer todas as coisas. No livro de Marcos, temos aqui uma grande reflexão. Primeiro, de que aonde Jesus chegava, Ele não perdia a oportunidade. Jesus, onde Ele chegava, irmão tal, Ele fazia questão de trazer a palavra. Porque onde a palavra está, o ambiente é transformado. Onde a palavra está, a cura. Onde a palavra está, a renovo. Onde a palavra está, a transformação. E é por isso que eu sempre digo isso, e graças a Deus, porque nós estamos aqui há 30 anos pregando a mesma palavra, e a palavra permanece. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus, vão passar também as terras, mas a palavra de Jesus permanecerá para sempre. Então fique com a palavra. Nós escolhemos ficar com a palavra. Jesus estava pregando essa santa palavra, e a Bíblia vai dizer que enquanto Ele anunciava a palavra, as pessoas vinham até Ele, porque todo ser humano, ele tem sede de um seu Salvador. O ser humano, ele deseja, ele almeja conhecer alguém superior a ele. E quem é? Jesus. Quando a Bíblia diz que Ele é o início, Ele estava na criação. Quando diz que Ele é o último, Ele está no fechamento do Apocalipse. Ele é justo e fiel. Só que Jesus está pregando a palavra, e a palavra, ela, como falei, ela liberta. E Jesus está pregando, e as pessoas falam, ó, Jesus está ali na casa de pastor Roberto, por exemplo. Só que a Bíblia vai contar a história de um paralítico que tinha pessoas leais com eles. Isso é muito interessante, que na nossa caminhada nós precisamos ter amigos de verdade. Amigo que escute as nossas limitações e não saia espalhando por aí, mas que nos leve ao lugar certo, que é aos pés de Jesus. O lugar certo para estarmos é nos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava pregando, e a multidão estava tão grande que não conseguiram entrar na porta. Meu irmão, veja que situação, a porta não cabia mais ninguém. Mas só que quem tem amigos de verdade, eles não procuram críticas, eles não veem o defeito, eles já andam com a solução. Eu não posso entrar pela porta, mas tem um telhado. Sempre tem um escape, não é verdade? E a Bíblia vai dizer que eles organizaram aquele escape ali, mas só que enquanto Jesus está pregando, ele vê aquela cena, o paralítico descendo por seu quarto, os amigos descendo ali, e ele fala algo muito lindo. Versículo 5, ele fala assim, olha, Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus. Me permitam, humanamente falando, ele não estava atrás daquilo. É assim, meu irmão? Ele queria andar. Ele queria andar. Mas quem disse que Jesus só dá aquilo que você precisa? Jesus vai além do que você precisa. Jesus sabe que além de andar, você precisa ser perdoado. Porque você pode até andar, mas se não tiver remissão de pecados, não vale a pena. Mas Jesus vai além. Só olha, você está perdoado os teus pecados. Ou seja, eu vou fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus, pastor Roberto, libera essa palavra, palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de esperança, atrás de Jesus, ou seguindo ele, para ver a situação, estavam os escribas. E me permita, na minha vida, na sua vida, sempre vai haver escribas,
que não estão dispostos a ver o seu crescimento com Deus. Estão dispostos a pegar as nossas falhas para nos acusar. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não se incomoda com isso. E pelo contrário, Jesus enfatiza e diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Só que Jesus, ele não ouve apenas as nossas palavras, ele escuta também o nosso coração. Irmã Penha, ele escuta o nosso coração. É assim, irmã Gilma, ele esquadrinha os nossos pensamentos e aprova se é bom ou se é ruim. Aí Jesus escuta, e escuta aquilo que as pessoas não escutam. E Jesus começa a falar assim: por que vocês estão questionando isso aqui? Por que vocês estão indagando isso aqui? Pastor Roberto, o que é mais fácil para mim dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-se e anda? Se eu tivesse ali, eu dizia: é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Não teria como eu provar, não teria como eu argumentar, pastor. Mas Jesus, ele faz além do impossível. Ele fala assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e no céu. Eu vou dizer aqui para vocês agora, e eu vou dizer ao paralítico: reitero, perdoados estão os teus pecados. E mais uma coisa: levante-se, tome a sua cama e ande. É algo muito lindo esse texto, porque quando eu me debruço sobre ele, no Salmo 103, o salmista Davi vai refletir acerca disso e vai dizer quem é Jesus. O salmista Davi diz que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103, versículos 3 e diante. Versículo 1, o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa com benignidade de misericórdia. Humanamente você não era nem para estar aqui, mas pela misericórdia de Deus, você chegou aqui para dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. E temos o privilégio de cantar e dizer que Ele é fiel em todo o tempo, que em todo o tempo Deus é bom. Na alegria Ele é bom, na tristeza Ele é bom. Quando se tem dinheiro, Ele é bom. Quando o recurso se acaba, Ele também é bom. Porque em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. A nossa vida e a nossa alma escapou do laço do passarinheiro. O laço estava formado. Mas eu já falei aqui algumas vezes, repito essa frase: quando o nosso inimigo pensa em preparar o laço, Deus já está com a tesoura na mão. Porque Deus trabalha primeiro do que o inimigo. É um atributo de Deus, né? A onisciência. Ele sabe passado, presente e futuro. Quando o salmista Davi diz isso, eu me alegro demais. Porque automaticamente, quando eu vejo os fariseus questionarem a Jesus, e eles sempre vão questionar, e com perguntas, me permitam, até desnecessárias. Porque eles começam a perguntar, pastor Roberto, se Jesus sabe. Mas só que a gente é acostumado e instruído a dizer que no Antigo Testamento é a dispensação da lei, Novo Testamento a dispensação da graça. Aí a gente pensa: não, a lei foi aniquilada em Jesus. Não, a lei ela é cumprida através de Jesus.
Ele falou assim: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir ela. E em todo momento que Jesus se depara com algumas argumentações acerca da lei, ele cumpre a lei, mostrando a graça. É assim, missionária? Quando pegam aquela mulher adúltera ali, aquele ato de julgamento, um pré-julgamento. O julgamento humano era: você vai morrer. O julgamento divino é: você vai viver e vai ter a oportunidade de recomeçar. Chegaram para eles: olha, Jesus, essa mulher foi apanhada de adultério, e pela lei de Moisés, o Senhor sabe que ela deve ser apedrejada. E a pressão psicológica está ali, pastor Roberto, porque eles queriam pegar Jesus naquela velha palavra: se ele diz que ela não está errada, ele está violando a lei. E se ele a julga também, ele está violando a lei. Porque veja, se você analisar o texto, vai dizer que apanharam ela em adultério, mas pela lei tem que estar os dois. Cadê o rapaz? Não está. A lei não é pela metade, a lei é completa. Mas se eu absolvo ela de fronte, eu vou violar, porque a lei diz que ela foi pega em ato. Então o julgamento já estava pré-iniciado. Mas só que Jesus vai além das nossas circunstâncias. E há alguns momentos na Bíblia que você vai ver Jesus falando como um homem, mas há momentos que ele fala como um Deus. Por exemplo, quando ele está no poço com aquela samaritana, ali ele fala como um Deus, que ela se frustra. E Jesus se expõe à situação dela e ela fala assim: eu não tenho marido. Jesus fala assim: chame seu esposo. Eu não tenho. Eu não vou expor a sua vida, mas você está certa. Era mais fácil dizer: eu vou lá chamar, viu, já venho. Ela está falando ali com a verdade. Aí Jesus está ouvindo as causas, e os escribas dizendo: julgue ela. O que dizes? Eu não vou dizer, eu vou escrever. E começa a escrever na areia. E aquela tensão automaticamente esfria. E ali, pastor Roberto, ele vai falar como Deus, dizendo: olha, quem dentre vós não tiver pecado, começa o julgamento. A Bíblia vai dizer que de grande a pequeno lançam a pedra e joga no chão. A mulher está prostrada, esperando o julgamento da terra, mas ela está vivendo a dispensação da graça ali. E o Senhor olha para ela e diz: filha, onde estão os teus acusadores? Não tem, Senhor. E agora também eu não vou te julgar, não. Vá e reitero: perdoados estão os teus pecados. Vá e não peque mais. O Evangelho, ele se define em graça. O que é graça, irmão? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Nós não tínhamos condições nenhuma, mas Ele disse: eu escolho você. Nós não tínhamos méritos nenhum, mas o mérito maior é do Senhor Jesus, porque lá no livro de João vai dizer: olha, não é você que me escolhe, esse mérito não é seu, esse mérito é meu, é eu que escolho você. E quando Deus escolhe, me permitam, nem adianta as pessoas criticarem, não adianta as pessoas apontarem. Quando Jesus escolhe, está escolhido, está feito. Aí quando eu vejo essa palavra aqui, do Senhor Jesus falando com os seus discípulos: olha, a partir de agora, os seus pecados estão perdoados. Ele se levanta. Que coisa linda.
O evangelho não derruba ninguém. O evangelho levanta as pessoas. O poder do evangelho não é derrubar. A eficácia do evangelho é levantar. A palavra do evangelho, ela não mata. A palavra do evangelho, ela dá vida. E havia um jargão muito lindo que fala, desde antigamente, quando eu servia a Deus, era: doutrina não mata crente, doutrina nos satisfaz. E eu via na minha infância, era para achar assim, doutrina. A gente dizia, meu Deus, pancada. Mas veja, a palavra de Deus, ela nos fortalece. Já parou para pensar se Deus ouvisse apenas o que você quer? Né, pastor? Ele só queria andar, mas ele andou. Ele foi perdoado. E ele serviu de testemunho. O livro de Isaías fala isso. Vocês estão vendo, diz o Senhor, que eu vou fazer uma coisa nova. Eu já estou fazendo uma coisa nova. A nossa casa será casa de milagres. A nossa casa será casa de restauração. Porque nós estamos no caminho certo. Porque o caminho da cruz não tem como errar. Disse Jesus: se você quer me seguir, leve a sua cruz e siga-me. Agora há um caminho de renúncia. Há o caminho de renúncia. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, é as amizades desse rapaz. Amizades. O apóstolo Paulo diz: cuidado, que as más conversações corrompem os bons costumes. Minha mãe já me dizia, ainda quando eu era mais jovem: dize-me com quem tu anda, que eu direis quem tu és. Eu prefiro andar com pessoas assim, que pegam na minha mão e dizem: vamos para procurar Jesus. Mas eu estou fraco. Vamos com a sua fraqueza procurar o doutor Jesus. Mas eu estou enfermo. Vamos com as suas enfermidades procurar Jesus. Porque se Jesus não puder resolver, acabou-se. É claro que é um jargão, que ele pode todas as coisas, basta querer fazer. Ele chega para o paralítico e diz: filho, você quer ficar limpo? Se eu quero. Aí Jesus fala: se você quer, eu também quero. Fique limpo. O segredo é, meus amados irmãos, não desistir. Buscar a Jesus e prosseguir no caminho firme. Porque nessa caminhada que estamos trilhando, como diz o servo de Deus, que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar dia perfeito. E eu sempre digo isso, o pastor trouxe aqui algo muito interessante, que eu já ouvi muitas argumentações dizendo: olha, negócio de ser crente, rapaz, tanto tempo, ele ainda não voltou. Eu sempre digo: mas vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai levar a gente para o céu.